do Evangelho de Jesus, segundo João, esse é o capítulo 10. Dos versos 1 ao 18. Os irmãos observaram que no salmo que nós lemos, verso 7, fala do nosso Deus, nós, povo do seu pasto, rebanho do seu pastoreio, somos ovelhas em suas mãos. E aqui no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Façamos também a leitura mais uma vez, conjunta, do 1 ao 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Aqui nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus, o bom pastor. E nós, como ovelhas, Ele deu a sua vida por nós. Conhece-nos e chama-nos pelo nome. E ninguém se perderá de suas mãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos descansar como ovelhas sob os cuidados do Supremo e do bom pastor Jesus. Vamos cantar Salmo 23. Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo 23. Mais uma vez, com a participação dos irmãos, todos juntos, leiamos Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mais uma vez vamos orar. Amado Pai, nós, neste momento, Senhor, estudaremos a Tua Palavra, que Tu, Senhor, use-nos como um vaso nas Tuas mãos, nas mãos do oleiro, ainda que um vaso de barro, mais um vaso trabalhado para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que as Tuas bênçãos, Senhor, seja sobre a nossa igreja, seja, Senhor, sobre esse momento onde nós vamos nos alimentar da Tua santa e rica palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito ilumine a todos nós, para que com facilidade comuniquemos, ouçamos, interpretemos e guardemos no fundo dos nossos corações lições preciosas para as nossas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém. E, queridos, para o estudo de hoje, nós trouxemos o Salmo 23, para que nós meditemos nele um pouco e vejamos as lições ricas e preciosas que o Salmo traz, sempre trouxe ao povo de Deus. Os irmãos certamente já ouviram uma ilustração que conta que numa reunião festiva apresentou-se diante de uma plateia um homem declamador, um homem famoso pela sua eloquência, e ele enlevou todos os presentes daquela plateia ao declamar com muita beleza e bastante entusiasmo o Salmo 23. Ao terminar, foi longamente aplaudido por toda aquela plateia. E aquela situação a qual havia acabado de acontecer, muitos aplausos, e apontavam para o fato de que foi uma bela apresentação. Mas participou também naquela ocasião um homem já idoso que encontrava-se presente, e ele então pediu a palavra para participar também, e foi prontamente atendido. Já diante da plateia, contemplou aquele grande auditório com um olhar sereno. Houve um grande silêncio, e ele, com uma voz pausada e firme, declamou com muita emoção o Salmo 23. Diferentemente do primeiro homem declamador, famoso, eloquente, ninguém aplaudiu aquele homem, mas conta-se que toda a plateia estava emocionada e muitos choravam após a sua declamação. Então, aquele homem, dirigindo-se à plateia, disse: todos esses aplausos foi porque eu declamei o Salmo 23.
Já o choro e a emoção foi algo diferente. E a diferença é muito simples. Eu conheço o Salmo 23 de cor. Eu conheço o Salmo do bom pastor. Mas ele conhece o pastor do Salmo 23. E aí então eu pergunto aos irmãos, e nós? Nós certamente conhecemos o pastor do Salmo 23. O supremo pastor, o bom pastor. E é sobre o Salmo 23 que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. O Salmo 23 é um dos textos mais lidos da Bíblia. Talvez nenhum outro salmo seja tão lido quanto. Talvez nenhum outro salmo seja amado tanto quanto. E ao lermos esses salmos, ao meditarmos nesses salmos, ao mergulharmos nesse salmo, ao extrairmos desse salmo a riqueza inesgotável que ele traz para nós, já apontando para o consolo de Deus para o seu povo, uma fonte que jorra abundantemente, refrigério para os cansados, força para os fracos, alegria para os tristes. Nesse salmo, se nós fizéssemos uma analogia com algumas pessoas ou algumas profissões, o marinheiro acha o seu porto. E as orações do povo de Deus, uma vez errante, encontram o seu caminho. Os tristes encontram consolo e os doentes encontram cura. Certamente os irmãos estão já navegando na mente sobre os versículos do Salmo 23. Muitas pessoas sabem ele de cor. Nós sabemos? Deveríamos saber. Essa mensagem, como já dissemos anteriormente, é um bálsamo para os aflitos, é um consolo para os entristecidos, é um encorajamento para os desanimados. Que salmo! Expressa toda a confiança na bondade de Deus, e notem bem vocês, nesta vida e no porvir. Nesta vida e no porvir. No primeiro versículo, até a última parte do último versículo, fala desta vida. Mas a última parte do versículo 6 fala da vida do porvir. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E se os irmãos notarem, há uma relação entre o Salmo 22 com o 23 e o posterior 24. No Salmo 22, Jesus é apresentado como o bom pastor que deu a sua vida às ovelhas. Neste Salmo, ele é apresentado como o grande pastor que vive para as suas ovelhas. E no Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para resgatar, para galardoar as suas ovelhas. Então, quem é o pastor do Salmo 23? Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. Jesus é o bom, o grande, o supremo pastor. E esse salmo mostra quanto ele ama as suas ovelhas, quanto ele cuida das suas ovelhas, pois ele deu a sua vida por elas. E ele vai guiá-las até o final à casa do Pai, à bem-aventurança eterna. Lá em João, onde nós lemos no capítulo 10, fala que Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida às suas ovelhas e nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma. Ele conduzirá todas à bem-aventurança eterna. Mas esse salmo traz muito mais ensinamentos para nós explorarmos nessa noite. No versículo 1 nós vemos: o Senhor é o meu pastor. Notem bem vocês, esse é um nome divino.
derivado do hebraico, no verbo ser. E de onde vem isso? Lá nos originais, lá no início da Bíblia, lá em Êxodo, quando o próprio Deus dirigiu-se a Moisés, e ele então disse, os irmãos lembram o que ele disse a Moisés? Quem eu digo quem eu digo ao povo quem é o Senhor? O que Deus disse a Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Aqui nós podemos observar que há um tetragrama. Uns falam que é Yahweh, Jeová, Yahvé. Não erramos ao falar, mas também não acertamos. Esse é o nome de Deus. Mas podemos dizer aqui, vamos chamá-lo de Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, um ser autoexistente. É o nosso Deus. E olha que interessante, Davi escolheu nos originais aqui chamar pelo nome de Deus, Yahvé. Ele podia dizer El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele podia dizer Elion, o Deus Altíssimo. Ele podia dizer Eolã, Deus Eterno. Não, ele disse Yahvé. O próprio Deus, o Rei Eterno. Um Deus que é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O nosso Deus. O nosso Deus. O versículo 1 ainda diz mais. Ele é um Deus pessoal. O Senhor é o meu pastor. Olha a pessoalidade aqui. Ele não é um Deus distante, como por exemplo, o Deus dos filósofos, os deuses místicos, os deuses das mitologias. Não. Ele é Yahvé, o nosso Deus, o nosso pastor. Um Deus pessoal e presente. Aquele que se fez carne e um dia se tornou um de nós, nos amou, nos manifestou, nos buscou, nos remiu. Entrou em nossa vida e reina em nosso coração. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele é o nosso Deus pessoal. E aí lá em Mateus, quando fala de Jesus, que Ele será o que mesmo? Lá Jesus e virá aquele menino que nascerá, e Ele será chamado de Emanuel. E o que significa Emanuel? Exatamente, Deus conosco. Ele é um Deus pessoal, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, um Deus conosco. Mas ainda no versículo 1, ainda no primeiro versículo, Ele é o Deus da provisão. O Senhor é o meu pastor, e como é que termina o versículo? Nada me faltará. Ele é o Deus da provisão. A nossa maior necessidade, queridos, não é de coisas, de querermos ter isso ou ter aquilo nesta vida. Não. A nossa maior necessidade é de Deus. Ele é nossa provisão. Nós não dependemos das provisões dessa terra, nós dependemos do provedor, do nosso Deus. Do nosso Deus. É em Deus que nós devemos nos satisfazer. É em Deus que devemos estar satisfeitos com todas as coisas. Pois Ele é um Deus que é o nosso pastor. E nada nos falta. E nada nos faltará, queridos. E olha que interessante como é um estudo. A palavra de Deus dá diversos nomes, né, a Deus e a Cristo. Jesus é o Yahvé Roi, significa meu pastor pessoal. É o Yahvé Jireh, o pastor que provê as minhas necessidades. É o Yahvé Shalom, o pastor que me faz descansar nas jornadas árduas da vida. É o Yahvé Rafá, o pastor que nos sara das nossas doenças.
cura das nossas enfermidades. É o Yahvé Samá, o pastor que caminha conosco na vida, caminha conosco no vale da morte. É o Yahvé Nissi, o pastor que nos dá a vitória diante dos inimigos. Tudo isso está contido no Salmo 23, queridos. Portanto, quando o salmista diz, e quando a palavra de Deus diz que Deus é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, e nada nos falta, é porque Ele provê todas as coisas. Ele dá o descanso àquele que está cansado. Ele renova as forças daquele que está exausto. Ele é aquele que anima o desanimado e nós, nas horas mais tenebrosas da vida. É Ele que honra-nos e coroa-nos de alegria no momento da aflição. Vocês já experimentaram isso? É Ele que toma-nos no colo. É Ele que recebe-nos na glória. Portanto, nada nos falta no Supremo Pastor. Ele tem a provisão completa. Ele tem o descanso. Ele tem a direção, Ele tem a justiça, Ele tem a paz. Paz no vale. Vitória sobre os inimigos. Todo o Salmo diz isso. Alegria transbordante, companhia nesta jornada na terra e certeza de uma vida futura, de uma bem-aventurança eterna. Jesus oferece-nos satisfação completa, total e plena. E por que eu e vocês precisamos do Senhor como nosso pastor? Olha que interessante. Davi poderia ter chamado o Senhor, analogicamente, de outras coisas. Davi, ele era o quê? Um rei. Mas também era um guerreiro. Ele podia dizer assim: o Senhor é o meu comandante, e eu sou o seu soldado. Assim como ele era rei sobre muitos soldados. Ele podia dizer isso. Davi também cantava, tocava, ele podia dizer: o Senhor é a minha inspiração, e eu sou o adorador. Deus é o meu rei, o Senhor é o meu rei, e eu também sou rei aqui na terra, sou o seu embaixador. Davi poderia ter dito tudo isso, mas não, ele disse: o Senhor é o meu pastor, e eu sou sua ovelha, sua ovelha. E por que, analogicamente, e tão belamente, ele acertadamente, e não poderia ser diferente, ele fez essa colocação. Porque se eu e você somos ovelhas do pastor, mostra a nossa figura também como ovelha. As ovelhas, elas andam desgarradas, queridos. E nós também, um dia estávamos desgarrados. As ovelhas andam procurando o seu próprio caminho. Nós um dia também andávamos procurando os nossos caminhos. Muitas vezes pensávamos que era caminho de vida e no fim era caminho de morte. Mas a ovelha é um animal vulnerável e ela precisa de cuidados. Uma ovelha não vive sozinha, sem um pastor, sem os cuidados de um pastor, porque ele é um animal frágil, vulnerável, incapaz de cuidar de si mesma. E assim éramos nós. Tem um versículo que diz assim: sem ti, Senhor, nada. Sim, isso, é isso mesmo, é que eu não tinha ouvido no início. Nada sou, nada posso fazer. Exatamente. A ovelha também, sem um pastor não pode fazer nada. As ovelhas sozinhas são deixadas à sua própria sorte. E deixadas à própria sorte são presas fáceis aos predadores. E assim somos nós. Quem que fica rugindo ao nosso redor? O nosso inimigo maior, o inimigo de nossas almas. Como o que mesmo? Como um gatinho. Como o quê? Como um leão. Como um leão. A ovelha é indefesa. Olha que interessante. Irmãos, mentalizem a figura da ovelha.
ela não tem garra e não tem presa. Ela não morde ninguém e não machuca ninguém. E se eu e vocês corrermos ao lado de uma ovelha, nós correremos mais do que ela. Sendo assim, ela não consegue escapar do perigo, não consegue se defender. E mais, olha que interessante, os irmãos já devem ter visto muitas vezes alguma figura na internet de uma ovelha lanuda, que mal consegue andar, já viram, né? Cheio de lã, cai sobre os seus olhos, não enxerga. O peso é tão grande que não consegue nem caminhar. E vocês já notaram que cor geralmente é da lã da ovelha? Geralmente é uma cor clara, né? Há ovelhas até que são bem esbranquiçadas. Mas quando nós vemos essa ovelha bem lanuda, bem pesada, que cor que é a imagem que nós vemos? Uma lã suja. A ovelha não consegue nem ao menos se limpar. Nem ao menos se limpar. Um gato limpa-se, um cachorro também. Os passarinhos descem na água ali e se banham. O urso entra no rio para se banhar. Mas as ovelhas se sujam e não conseguem se limpar. Olha a vulnerabilidade da ovelha, a fragilidade da ovelha. E além disso, há um estudo que diz que a ovelha é míope. Não enxergam. Então quem tem miopia sabe, eu tenho miopia e mesmo usando, né, com a ajuda desse óculos aqui, ainda temos dificuldades em enxergar. Agora você imagine uma ovelha que não usa óculos, míope. Não vê o perigo à sua frente, não vê o abismo ao seu lado, não percebe a aproximação de um predador. Por quê? Visão curta, turva, não consegue enxergar com clareza. E a ovelha é um bicho teimoso também. Muitas vezes o pastor precisa usar a sua vara, seu cajado, para tirar a ovelha. Os irmãos já viram alguma cena assim, aquele cajado que tem um arco que enrosca no pescoço da ovelha para tirá-la de um buraco? Então nós vamos ver a fragilidade, toda essa situação da ovelha, tudo aquilo que ela mostra sendo um animal tão frágil e teimosa, e desgarra-se do rebanho facilmente. Há até uma parábola das 99 ovelhas, há um cântico, né, muito bonito, muito belo por sinal, alusivo a essa parábola das 100 ovelhas, né, que uma se desgarra, as 99 ficam no aprisco, o bom pastor vai buscá-la, e a coloca no ombro, e acha machucada, suja, com frio, e ele traz para cuidar dela. É o bom pastor, buscando a ovelhinha frágil, fraca, sem senso de direção, que se deixada sozinha, vão correr risco de vida. Portanto, nós podemos observar que a segurança de uma ovelha é o seu pastor, não é o mercenário, que quando vê o ladrão chegando, foge e deixa as ovelhas à mercê do ladrão. João 10. O bom pastor fala, não, se o ladrão vier, eu estarei aqui, eu estou pronto a dar a minha vida às ovelhas. Quem disse isso? Jesus. Portanto, as ovelhas são tão frágeis, assim como eu e vocês, ovelhas. Por isso que nós precisamos de um pastor. Por isso que nós precisamos de Deus, o Supremo Pastor, de Cristo, o nosso bom pastor. E dentro desse contexto, eu e vocês fracos, falhos, pobres, pecadores, que nada podemos fazer e nada somos, precisamos dos suprimentos que vêm do nosso pastor. Jesus, que disse, eu sou o bom pastor, eu que dou a minha vida pelas ovelhas. Lá os Hebreus, diz que Cristo é o pastor das ovelhas, que guia-as e que vive por elas. E eu e você, sendo frágeis, como ovelhas, muitas vezes míopes, não enxergamos as realidades da vida, as realidades espirituais, inclinados para as coisas do mundo,
Desviamos muitas vezes do aprisco dos irmãos. Corremos risco também. Mas em Jesus, o bom, o Supremo Pastor, nós temos tudo. Temos água, temos pão, temos alimento, temos repouso, temos refrigério, temos descanso, temos paz, temos vida. Ele é o nosso pastor, Supremo Pastor. E Ele não é apenas o nosso grande provedor, Ele é a nossa melhor provisão. É Jesus quem nos conduz nas tormentas da vida. É nas tormentas da vida que nós temos paz. Os irmãos já sentiram paz em meio às tormentas da vida? Essa paz é aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, porque a paz não está nas coisas, está numa pessoa, está em Cristo, o grande e supremo pastor. É Ele que, Ele não apenas nos guia pelas veredas da justiça, Ele é a nossa justiça. Ele não é apenas um pastor, Ele é o meu, o seu pastor. É aquele que está sentado lá no céu, com o controle de todas as coisas em sua mão poderosa, dirigindo a história. É Ele quem atua em nós, sobre nós, para nós, com nós, alimentando-nos com sua graça, fortalecendo-nos com o seu poder. Os irmãos já experimentaram isso? Certamente sim. Portanto, ao conhecer o Supremo Pastor Jesus, Ele é a razão da nossa vida, e andar com Ele é a maior de todas as venturas aqui na terra. E também devemos glorificá-lo. Essa é a razão da minha e da sua vida. Portanto, Jesus é o nosso bom e supremo pastor, provedor de nossas vidas. Ele também traz-nos completa satisfação. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha do bom pastor tem todo o suprimento. Nada vai faltar à ovelha do bom pastor. Ele traz tudo o que ela precisa, além do repouso e do descanso nas jornadas dessa vida. É Ele, o Supremo Pastor, que conduz-nos em pastos verdes e águas tranquilas. Ele traz-nos restauração. Verso 3, parte A, refrigera a minha alma. Quando a ovelha cai, se machuca, está num abismo, quem que resgata dela? O pastor. O pastor resgata a ovelha, toma-a nos braços, restaura, cuida dela, leva-a com segurança no aprisco. Perdoa aquela ovelha pela sua teimosia, cura ela, restaura ela, recoloca ela no aprisco. É Ele também que nos instrui na justiça. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. São caminhos planos, retos e certos, não vias sinuosas e perigosas. O pastor não vai levar as ovelhas a caminhar por um caminho perigoso, na beira do penhasco, para que se elas escorregarem, caiam no precipício. Ele vai levá-las num caminho seguro e firme. É impossível nós não lembrarmos do Salmo 119, versículo 105. Quem lembra? Não está no estudo, mas eu lembrei-me. Como é que diz lá? Salmo 119, versículo 105. Vou dar o início para os irmãos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus é o nosso caminho. Jesus, Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele conduz-nos em caminhos retos, planos, certos, jamais em caminhos sinuosos e perigosos. Jesus nos adverte contra o mal, guia nos caminhos da justiça. Ele mostra-nos
Onde estão os perigos? Onde estão os predadores, os inimigos? E a Bíblia fala que Ele faz isso por amor ao seu nome, não por o nosso merecimento. Portanto, nós temos a consoladora companhia de Jesus em nossas vidas, o nosso pastor, em nossas adversidades. E a vida cristã, queridos, não é um parque de diversões. Não é um mar de rosas, como diz o ditado popular. Eu e vocês muitas vezes já cruzamos, podemos estar cruzando, ou ainda cruzaremos desertos inóspitos, tórridos, vales profundos, mares tempestuosos, ventos escaldantes. Quem já experimentou isso na sua vida? Contudo, ainda que eu e vocês andemos no vale da sombra da morte. Salmo 23 que nós estamos estudando. Como é que diz lá o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O salmista aqui foi além da tempestade, além do deserto, além dos vales, ele foi sobre o vale da sombra da morte. Mais do que perigos, são perigos muitas vezes de morte, mas nós não precisamos ter medo dos nossos adversários, porque o nosso pastor está conosco. E aí então na sequência fala que Ele prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários, unge-nos a cabeça com óleo. Eu e vocês não precisamos ter medo, muito menos tristeza. É Ele que está conosco. Nada que esteja rondando a nossa alma, porque a sombra é uma figura ao nosso lado, correto? Pode ser uma figura a sombra de uma espada. O nosso inimigo está com uma espada, por exemplo, vê uma sombra da espada. Um leão está perto de nós, vemos a sombra do leão. Pode estar rondando a nossa vida, rondando a nossa alma, mas Jesus traz-nos alegria robusta. E o salmista diz: faz-nos o nosso cálice transbordar. Portanto, coragem, queridos, coragem diante dos perigos, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, não temamos mal nenhum. A morte, o último inimigo a ser vencido, traz em sua bagagem seus temores. O Hernandes Dias Lopes diz que a morte é o rei dos terrores. E o é. Podemos observar que a sombra da morte, ela não pode nos espreitar, ela não pode nos encurralar. Portanto, eu e vocês não precisamos ter medo, porque Jesus está conosco. Ainda que a escuridão seja profunda, o vale da sombra, sombra é escuridão. Ainda que a escuridão seja profunda, ainda que sejam trevas tão medonhas, ainda que o vale seja desfiladeiros estreitos, perigosos, escorregadios, medonhos, em meio à mais terrível escuridão, assim como as ovelhas são conduzidas pelo seu pastor por aquele desfiladeiro e passará seguro ao final daquele desfiladeiro, daquele caminho, eu e vocês também passaremos, porque o pastor está conosco. O pastor está conosco. Aonde há sombra, há trevas, onde há sombra, há escuridão. Do outro lado, como acabei de dizer, nós vamos passar para lá. Nós vamos passar para lá. As ovelhas passarão seguras para lá. Nós, ovelhas de Cristo, passaremos pelas tormentas da vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, como diz Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, os versículos finais, nada. Por quê? Porque nós passaremos para o outro lado, e do outro lado há o quê? Onde há trevas, do outro lado há luz.
Portanto, não temamos a sombra. Não temamos a sombra, porque do outro lado há luz. E essa luz, sabe quem é? Quem é essa luz? Jesus. O que ele falou? Eu sou a luz do mundo. E a luz do mundo veio para que iluminasse a todo homem. Então é uma presença divina no meio das aflições. Quando a ovelha está passando pelos vales, pelo vale da sombra da morte, tem a presença do pastor. Assim como nós, ovelhas, temos a presença do nosso Supremo Pastor. Se eu e vocês enfrentarmos desafios, enfrentarmos tempestades, como a Bíblia tem figuras que foram reais e que traz tanto alento aos nossos corações. Vamos relembrar algumas delas? Nas tempestades da vida. Lembra Jesus dormindo? E vem a tempestade naquele barco. Vamos morrer, Senhor. Vamos morrer. O que Jesus disse para aqueles homens? Como tem uma fé grande vocês, né? Homens de pequena fé. Eu não estou aqui? E quando aqueles jovens foram jogados lá na fornalha, quantos tinham lá dentro? 3 foram jogados. Quantos estavam lá dentro? 4. Quem era? O quarto homem? O Filho do homem. A própria presença de Jesus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, alguém pode dizer, os leões já estavam de barriga cheia, já estavam alimentados, por isso que eles não morderam, não estraçalharam Daniel. Claro que não. Os leões da Líbia estavam famintos, certamente deixaram aqueles leões sem alimento por um bom tempo. E então, a boca daqueles leões foram fechadas. Sim, exatamente. Exatamente, o Senhor. Exatamente. Exatamente. Então, nas aflições da vida, seja na tempestade, seja no deserto, seja na fornalha, seja na cova dos leões, aonde quer que nós estejamos, o Júnior sempre repete, nós não somos livres dos problemas, nós somos livres nos problemas, não dos problemas, né? Nos problemas. É exatamente isso. Deus muitas vezes não deixa que nós não entremos num problema, não passemos por um problema, não caiamos num problema. Muitas vezes Ele não nos livra, mas Ele livra do problema que nós entramos e caímos. E fomos jogados lá dentro muitas vezes. E há consolo também na nossa vida. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Proteção e direção. Assim como o pastor dirige e protege as ovelhas, eu e vocês somos protegidos dessa forma. É como se fosse as insígnias do pastor, do soberano pastor. O cajado e o bordão. Com a vara afugentava seus inimigos, com o cajado resgatava as ovelhas. Garantia de segurança, garantia de proteção. O nosso Supremo Pastor garante-nos segurança e proteção. E também provisão diante dos nossos adversários. É diante dos nossos adversários que Ele prepara-nos uma mesa. E é interessante, Davi nesse momento ele passa ali uma figura aqui do bom pastor, uma figura de um anfitrião. Do campo para casa. Então nós podemos observar ali que naquele tempo a hospitalidade garantia segurança aos hóspedes. Um hóspede não podia ser atacado por os seus inimigos ao estar debaixo da tenda de um anfitrião. E assim somos eu e vocês. Estamos debaixo da tenda do grande anfitrião Jesus. Há uma outra figura também que me vem em mente aqui no Salmo. A figura de uma grande ave que coloca seus filhotes debaixo de suas asas. Proteção e segurança. Bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Ainda que eu e vocês rodeados por inimigos, na tenda de Cristo, o anfitrião eterno, eu e vocês encontramos segurança e proteção. E devemos nos alegrar com essa paz e segurança.
no último versículo para terminar. No Senhor, o nosso pastor, temos bendita comunhão, aqui e para a eternidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Aqui é uma palavra de Deus que fala sobre a nossa estadia aqui na terra. Do berço à sepultura. Aqui limitou os nossos dias. Em todos. Do primeiro ao último. Mas depois terá a eternidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, nos seguirão todos os nossos dias. E então habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. O nosso pastor está conosco sempre. Esse é um ponto que eu sempre trato com os irmãos. A presença de Deus conosco, a presença do nosso Supremo Pastor conosco. Mas olha que interessante, Ele coloca junto de nós em nossa vida, na figura militar, Ele coloca uma escolta na nossa vida, aos nossos lados, um de cada lado. Quem diz o texto aqui? Bondade e misericórdia, escoltando-nos em nossa vida. E não por alguns dias, não por um breve tempo, durante todos os dias, em todos os momentos. E a bondade de que Deus nos dá, é aquela bondade, queridos, que é a sua graça. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Nós não fomos salvos em Cristo Jesus porque Deus viu algum mérito em mim ou em vocês. Mas foi pelos méritos de Cristo na cruz. Bondade eterna de Deus. E a misericórdia, queridos, que subsiste para sempre, que dura para sempre. Olha, queridos, misericórdia é Deus não nos dar graça, é Deus nos dar aquilo que nós não merecíamos, a salvação. E a misericórdia é Deus também não nos dar aquilo que nós merecemos, que é a condenação. Deus não nos dá a condenação, Ele nos dá a sua misericórdia, que é eterna. Portanto, ladeados pela bondade e pela misericórdia, eu e vocês caminhando, avançando neste mundo, guardados e protegidos. Guardados e protegidos. A Bíblia fala no Salmo também, que me vem em mente agora aqui, que Deus envia seus anjos para que acampe-se ao nosso redor e nos livre de todo o mal. Então podemos observar a bondade e a misericórdia seguem todos os filhos de Deus, por onde quer que andem. E então, nessa caminhada, nessa peregrinação, ela tem um fim. Essa jornada acaba aqui na terra. E olha que interessante. Acaba aqui na terra e começa onde? No céu. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu ouvindo uma citação do Hernandes também que me veio em mente, ele é falando de Paulo, que quando Paulo deitou morto, deitou na terra morto, já imediatamente estava de pé no céu. Acaba aqui a jornada, inicia-se a jornada eterna. E o versículo final diz-nos: e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. Isso acontecerá quando a carreira aqui terminar. Mas nós desfrutaremos da presença do bom pastor em nossas vidas em todos os momentos, provendo, sustentando, cuidando, protegendo, tudo como o Salmo acabou de trazer para nós. E então, enquanto esse dia não chegar, nós vivemos nele, vivemos com ele, vivemos para ele. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa segurança, Jesus é a nossa provisão, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa alegria, mas muito mais,
Jesus é a nossa recompensa. Com Ele estaremos para sempre. Com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, queridos, era um estudo e eu acabei não dando espaço aos irmãos aqui, porque a gente vai se empolgando, né, com a palavra de Deus. Se alguma coisa chamou a atenção dos irmãos nesse estudo, alguma colocação, sintam-se à vontade. Exatamente. Muito bem colocado, as duas citações extremamente oportunas e vívidas aqui no texto, né, a qual nós acabamos de estudá-la. Alguém mais?